Especialista em Direito Fiscal, Pedro Marinho Falcão é nosso convidado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Afinal, qual é o exato alcance desta medida para os contribuintes? Relativamente ao imposto sobre valor acrescentado, é uma medida nova, chamado voucher de IVA, e que vem permitir o seguinte: durante 3 meses, os contribuintes, fazendo consumos na área da restauração, turismo e cultura, vão acumulando determinado valor resultante do IVA que suportaram e, no trimestre seguinte, vão poder utilizar esse crédito no pagamento de despesas relacionadas com consumos na mesma atividade, ou seja, restauração, turismo e cultura. Qual é o objetivo desta medida? Por um lado, promover a indução no consumo neste tipo de bens, que foram os setores de atividade económica, principalmente turismo e restauração, que foram mais afetados com a pandemia. Por outro lado, e de alguma forma, aliviar a carteira dos portugueses, porque sabemos bem que há uma tendência natural para o consumo deste tipo de bens. E com esta medida do voucher, vai-se conseguir estabelecer uma conexão entre aquilo que em determinado momento se gasta para se poder investir ou poupar no momento seguinte. De qualquer forma, tudo isso acabará por estar dependente da evolução da Covid-19, no sentido da confiança que o consumidor precisa de ter para fazer esses investimentos com o devido retorno. Sem dúvida, e também está dependente de um facto neste momento incerto, que é saber se vai ser ou não instauradas medidas de confinamento que podem promover a redução. E mesmo que não hajam ou não tenham sido estabelecidas medidas de confinamento, basta que haja uma medida de restrição, por exemplo, redução do número de lugares por estabelecimento, redução do respectivo horário, que há uma menor tendência para que as pessoas procurem este tipo de consumos. Marinho Falcão, em relação a esta medida, sendo ela criativa, digamos assim, neste contexto, é obviamente de uma execução que está dependente daquilo que estávamos a falar, mas há uma outra que não e que estamos também, que está em cima da mesa, que é a questão do IRS e da retenção na fonte, das alterações que estão previstas. Há benefício real para os contribuintes que pagam impostos? O que está previsto é uma redução das taxas de retenção mensal que serão conhecidas e que serão aplicadas aos rendimentos iniciados a partir de janeiro de 2021. Antes de mais, começa-se por explicar que a redução das taxas de retenção não significa nem implica um alívio da carga fiscal, porque aquilo que os portugueses deixarem de pagar em 2021 vão seguramente pagar em 2022. Portanto, é um adiamento do imposto que seria devido segundo a aplicação das taxas de retenção, digamos assim, normais. Uma mudança fiscal, não uma redução fiscal. Exatamente, um adiamento da carga fiscal e não uma redução da carga fiscal. Na prática, o que é que isto significa? Significa que se a taxa de retenção é menor, vai ser maior o rendimento disponível resultante do chamado salário líquido mensal. E nessa medida, as famílias em cada um dos meses do ano 2021 vão ter mais dinheiro para gastar naquilo que são os consumos e as suas despesas. É uma tentativa de colocar as famílias a consumir mais. Eu diria de alívio momentâneo. Mas isso poderá ter um efeito contrário, digamos assim, se a situação em termos de saúde pública se agravar, eventualmente, no sentido exatamente oposto, que é das poupanças, como assistimos há uns meses? Seguramente, porque o propósito é aumentar o rendimento disponível e, portanto, induzir a comportamentos de consumo, nomeadamente em áreas mais afetadas, porque esta medida faz a conexão com o voucher do IVA e, portanto, havendo maior disponibilidade, pode haver uma maior tendência para se gastar naquilo que mais tarde se pode vir a poupar, mas naturalmente que a evolução desta medida está muito dependente da evolução da pandemia. Eu diria, Estela, se me permite, que este orçamento é um orçamento prudente em ambiente de incerteza. Não se mexeu na arquitetura do sistema fiscal porque se desconhece a evolução da saúde no mundo e da evolução da pandemia e, portanto, foram pequenos ajustamentos para, de alguma forma, aliviar tensões resultantes da pandemia em 2020, permitir, de alguma forma, incidir sobre setores específicos, nomeadamente a saúde, por exemplo, a medida que visa apoiar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a medida do mecenato para quem fizer disposições liberatórias para os hospitais, e, portanto, há um grande foco, na verdade, na saúde, mas pretendeu-se com este orçamento não mexer em aspectos estruturais do sistema fiscal, porque se desconhece a evolução da pandemia e necessariamente a economia em 2021. E para as empresas também fica a faltar alguma alteração, pelo menos os empresários queixam-se disso, também não há grandes alterações. Sim, praticamente não há alterações nos benefícios fiscais. Introduziu-se uma medida que faz a ponte entre o benefício fiscal e as preocupações sociais, na medida em que
os empresários, se quiserem ter acesso a alguns benefícios fiscais, nomeadamente os IFIA 2 e o RFAI, não podem promover despedimentos. E, portanto, de alguma forma, alivia-se a carga fiscal através da manutenção dos benefícios, que não são, portanto, inovadores, mas implica que, em determinadas condições, não possa haver despedimentos, criando-se no fundo, introduzindo-se esta preocupação social, fazendo-se a conexão com o sistema fiscal. Ora, nós sabemos que, do ponto de vista da despesa pública, haverá um aumento lógico, tendo em conta toda esta situação, até porque o Estado está a gastar mais em vários setores. O que lhe pergunto é que tipo de compensação é que poderá haver para, ora, se não há muitas alterações na receita e há um aumento de despesa, o que se faz? Essa é uma grande preocupação, porque até agora o Estado conseguiu combater o déficit. Os anos 2019 e 2020 foram históricos, porque pela primeira vez tivemos na economia nacional déficits praticamente inexpressivos e cumprimos claramente as metas que foram impostas pela União Europeia, mas 2021 vai ser um ano em que seguramente vai haver déficit orçamental e, nessa medida, a grande interrogação que se coloca é de saber como é que o Estado vai compensar o aumento da despesa pública se a receita não acompanhar a estimativa orçamental. É que, volto a repetir, nos anos anteriores conseguiu-se combater o déficit à custa do aumento da receita pública resultante do desenvolvimento da atividade económica, em especial os três impostos fundamentais, o IVA, o IRC e o IRS, e neste momento, face à incerteza em que vivemos, a grande dúvida com que vamos conviver vai justamente no sentido de saber se o aumento da despesa pública acompanhará o aumento, ou melhor, a manutenção da receita cobrada através destes grandes impostos. E, portanto, eu diria que neste ambiente de incerteza vamos mensalmente, através da execução orçamental, perceber se estamos no rumo certo. Pedro Marinho Falcão, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Sala. Obrigado.